Então, mais uma vez, bom dia a todos, um bom domingo. O tema que nós vamos falar hoje é Sede Perfeitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, bom, para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa definir o que é a perfeição. E isso é algo extremamente difícil de fazer, né? Como definir os caracteres da perfeição? Num primeiro momento, perfeito, a gente só pode dizer que só Deus, né? Só Deus é perfeito. E essa ideia da perfeição da divindade, ela vem ao longo da história em diversas crenças, né? Mesmo crenças pagãs, não cristãs, antes de Cristo ainda, essa ideia de que os deuses, isso pensando talvez uma religião politeísta, possuem características mais avançadas que nós humanos, né? São perfeitos em alguns aspectos, né? Depois, com o monoteísmo, o cristianismo, nós assumimos a ideia de um Deus único e que reuniria todas as características de perfeição num único ser, Deus. Muitas definições do que são a perfeição divina foram elaboradas. Uma delas, particularmente, que eu gosto bastante por estar envolvida com a minha área de estudo, é dentro da matemática. Dentro da matemática, os gregos principalmente buscavam muito essa ideia de enxergar a perfeição das coisas, enxergar padrões na natureza que pudessem ser comparados. Um exemplo disso é justamente na capa que eu coloquei aqui, que é uma concha cortada ao meio. Colocando ela em uma imagem um pouco maior, né? Isso é uma concha, né? Eu não sei de que tipo de animal que é, mas, enfim, cortada ao meio. E como vocês podem perceber, tem um padrão espiral que se forma, né? E medindo certas relações, os matemáticos chegaram a uma conclusão de que se você pegar esses padrões da natureza e medir a largura e dividir pela altura, você tem uma proporção que ela é mais ou menos constante. Parece difícil, né? O que eu estou falando, vocês já vão entender. Isso foi chamado de proporção áurea. Então ali nós temos um retângulo em volta ali, né? Se você pegar todos esses pequenos retângulos, né? Se pegar a largura dividida pela altura, vai dar sempre o mesmo número, que é 1,618 e infinitas casas decimais que nunca vão se repetir. Isso foi chamado de proporção áurea ou a assinatura de Deus, porque é como se isso fosse um padrão da natureza que a gente pode enxergar em vários objetos, né? E isso seria uma forma da gente entender que a natureza é perfeita, de certa forma. A gente enxerga isso em várias coisas. Por exemplo, aqui o crescimento de uma planta, também não sei que planta é, mas a gente consegue enxergar a mesma proporção. Samambaia? Boa. Isso aqui é um feto humano e ele também segue uma proporção áurea certinho. E, olhando um pouco mais no macro, essa é a nossa galáxia. A gente também consegue ver o mesmo padrão em volta. Ou seja, antes a gente estava mostrando seres vivos, né? Plantas ali, um feto humano. Agora a galáxia não é um ser vivo, é um negócio macro, é um aglomerado de poeira e pedra e gases, né? E ela forma o mesmo padrão. Por isso que essa relação, essa proporção áurea, ela é tão interessante, porque ela não interessa simplesmente se é um ser vivo ou não. A matéria inanimada, às vezes, também segue esse padrão. Por isso que é tão gravado na cabeça que seria a assinatura de Deus. Então, a assinatura de Deus é uma espiral. Por que eu estou falando de tudo isso, né?
A perfeição foi definida pelos matemáticos dessa maneira, uma relação proporcional. E isso causa uma certa sensação na gente olhar para esse tipo de imagem, por exemplo, como essa concha, pelo menos para mim me causa uma sensação de tranquilidade, de paz, como se fosse algo meio relaxante, vamos dizer assim. E isso é uma relação visual, que é justamente essa proporção que os matemáticos tentaram medir, né? Essa proporção, então, começou a ser usada na arte, porque causava um certo efeito nas pessoas que os artistas queriam trazer através da sua arte. Então, avançando um pouco mais aqui, conhece esse quadro aqui? Essa moça sem sobrancelha? Então, é o quadro mais famoso do mundo, né? E se a gente observar bem atentamente, ela segue a proporção áurea. Então, se você pegar ali do rosto dela, as dimensões do nariz, do queixo, a composição do cenário, ali acho que não dá para enxergar direito, mas no canto direito, onde passa aquela curva, tem uma montanha que é bem aqui, ó, tem uma montanha que a curva toca, né? Bem no pedacinho dela ali, e você forma no quadro inteiro até chegar nas mãos a proporção áurea. E isso causa um efeito meio subliminar na gente, como se a gente enxergasse aquilo como algo perfeito, porque é um padrão que a gente enxerga na natureza. Então passa a sensação de realidade para a gente. E isso foi explorado até um nível que começou a ficar complicado. Muitas logos de marcas hoje em dia seguem a proporção áurea, justamente para a gente associar aquela logo com algo bom. Então a logo do Twitter, por exemplo, ela é construída com base em círculos que mantém essa mesma proporção de diâmetro. A Apple, né? A Pepsi ali também. E aqui tem um exemplo da National Geographic, né? Então ali a gente tem a largura e a altura, no caso é porque está rotacionado. Mas basicamente B dividido por A vai dar esse número que eu falei aí, 1,61. Sabe o que mais que segue essa proporção? Pode parecer estranho. O formato do cartão de crédito. Se você medir a largura do cartão de crédito e dividir pela altura, vai dar aquele número ali. 1,61803 e infinitas casas depois. A dimensão de uma tela de celular, normalmente a resolução do celular é 1920 por 1080. Se você dividir esses números, vai dar 1,7 mais ou menos. Não é 1,6, mas é muito próximo. E isso, tudo eu estou falando, né? Um papo matemático muito profundo e tal. E cadê a parte moral disso tudo? Como eu falei, ali não vai dar nenhuma dessas imagens que a gente pegar, vai dar exatamente a proporção áurea. Até porque a gente não sabe exatamente qual é a proporção áurea. Tem aproximações matemáticas para a gente chegar nesse número e tal, para tentar achar. Porém, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. A gente pode se aproximar ao máximo. E da mesma forma é a nossa perfeição moral também. Perfeito, como a gente estava falando aqui no começo, só Deus. Só Deus é perfeito. Nós, humanos, somos criação. Se nós algum dia evoluirmos para chegarmos à perfeição, nós nos igualaríamos a Deus. Isso não está certo. Se eu me igualo a Deus, eu sou Deus agora. E aí, como é que faz? Aí eu tomo o lugar dele e eu começo a governar o universo por ele, né? É Lúcifer, igual o Aristeu falou aqui. Exatamente. Então, não é assim que funciona. Nós somos criação, então nunca vamos chegar à perfeição absoluta. Mas assim como essas tentativas de atingir uma proporção matemática perfeita, nós podemos nos aproximar muito. Isso ao longo de diversas encarnações, inclusive depois quando pararmos de encarnar na matéria e começarmos a só trabalhar na pátria espiritual, nós vamos evoluindo e nos aproximando cada vez mais.
Porém, é meio difícil a gente imaginar isso nos comparando a Deus. Meio distante, né? Como é que nós humanos, poeira, né? Naquela própria imagem da Via Láctea lá, você consegue imaginar qual que é o tamanho de um ser humano? Ali, ele nem aparece. Como é que nós vamos nos comparar a Deus? É um padrão muito distante. Assim como na proporção áurea também, as coisas não atingem essa proporção muito próxima. Então nós precisamos de alguns modelos menores, mas que são de extrema importância para nós humanos, né? O maior modelo é Jesus. Jesus é um exemplo de perfeição, vamos dizer assim, perfeição relativa, porque Jesus comparado a Deus não é perfeito, mas comparado a nós humanos, normais, né? Porque ele era humano também, mas enfim, humanos normais, ele está muito distante. E será que a gente mira em Jesus? Fala, não, vou seguir exatamente os passos de Jesus. Está longe ainda, né? Está bem longe, anos-luz da gente. Então a gente pode até mirar em alguns modelos mais baixos nessa encarnação, para a gente melhorar um pouquinho a cada dia. Alguns exemplos. São menores do que Jesus, obviamente, né? Porém, já é algo muito difícil alcançar o que essas pessoas fizeram, né? Então, Irmã Dulce, Divaldo, Chico, Madre Teresa, e diversos outros exemplos, Dr. Bezerra de Menezes. Né? Se nós mirarmos e conseguirmos atingir pelo menos 1% do que essas pessoas fizeram em vida, eu acho que já está perfeito. Já é perfeito. Então, o que é a perfeição? É eu ser igual a um desses caras? É eu seguir todos os ensinamentos de Jesus? A perfeição é muito mais simples do que isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, a perfeição ela é definida como amar os inimigos. Porque a pessoa que ama os inimigos, o que mais ela vai fazer? Ela já ama o inimigo. O que ela pode melhorar mais que isso? Então é algo muito mais simples do que a gente pensa. Só que ao mesmo tempo é tão distante, né? Amar os inimigos. Também tem uma outra personalidade que eu pego em particular para falar nesse dia de hoje, por conta do mês que nós estamos, mês de outubro, que é São Francisco de Assis. Né? Nós comemoramos o aniversário da cidade ontem, né? Teve também o feriado do dia 4, né? Isso, dia 4, São Francisco de Assis, que foi um exemplo muito bom que passou pela Terra e que nós podemos mirar um pouquinho na vida dele. Né? São Francisco, ele era de uma família rica, italiana, né? E, bom, em um determinado momento da vida, ele deu um surto nele lá e falou, eu vou fazer caridade. Ele abandonou tudo e foi viver na miséria. Vou colocar aqui para vocês assistirem um pouquinho um vídeo do Rodrigo Giacomin, que é o ator que fez o Padre Amaro na peça Diálogos de Luz, para quem assistiu. Ele tem um canal chama Santo Conto. Né? É um canal muito interessante que ele fala, na maior parte, sobre santos da Igreja Católica. Ele é católico e nesse vídeo ele conta a história do São Francisco de Assis. Eu acho muito interessante, é rapidinho. Só para a gente introduzir o assunto. Muito legal, né, gente? Rodrigo é um cara diferenciado. Bom, como nós podemos ver, São Francisco, principalmente na juventude, né, ele estava longe de ser um cara perfeito, né? Ele era festeiro e tal, vivia a vida ali dos ricos da época, e depois ele tem esse estalo de resolver fazer o bem para as outras pessoas, né? Nós podemos dizer que a vida de São Francisco foi perfeita, de certa forma, mesmo com os defeitos.
E é aí que está a verdadeira perfeição, é em se aproximar daquilo que é o melhor, fazer o melhor a cada dia. Será que alguém aqui não teve aquele dia que foi o dia perfeito? Eu não preciso ter uma encarnação perfeita, não preciso ser santo nessa vida. Mas será que eu não tive um dia perfeito? Foi aquele dia que tudo deu certo na minha vida. Isso é a perfeição. E a perfeição também é buscar que os outros dias sejam melhores que esse. Que cada dia mais nós possamos alcançar um pouquinho esse caractere de perfeição. Isso é uma vida perfeita. Não preciso fazer exatamente como essas pessoas, como São Francisco, como Chico Xavier, como Divaldo, como Irmã Dulce, de abdicar da própria vida em função do bem do próximo, mas que eu faça um dia melhor do que o anterior. Já é perfeito. Já está mais que perfeito. Pensando nisso, eu peguei uma mensagem do André Luiz, psicografada pelo Chico, chama Para Renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveite pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcioná-lo estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. A parte principal dessa mensagem agora: não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos. Perdão. Experimente humildade e silêncio. Toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área, comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Então, voltando aqui nessa parte principal, nós não podemos exigir perfeição nos outros, até porque nós mesmos não somos perfeitos. Nem mesmo São Francisco de Assis, um santo da Igreja Católica, foi perfeito. Mas se nós vivermos com essa filosofia de um dia após o outro, um dia melhor do que o anterior, já teremos pelo menos aí uns 3 dias perfeitos, uma semana, que a gente prolongue para o resto da nossa encarnação. E as outras também, que nós façamos um dia de cada vez. Isso sim é perfeição. Se nós mirarmos muito alto, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. É um dia após o outro. De grão em grão a galinha enche o papo, né? Passinho de formiga. É assim que a gente tem que caminhar. Bom, um bom domingo a todos. Vou pedir para vocês ali para se inscrever no canal do Rodrigo, tá? Santo Conto. É bem interessante, ele fala de outras histórias. Eu vi, por exemplo, um vídeo dele de Joana d'Arc, é muito legal. E no canal meu com meu irmão, o canal Irmãos Fusaro, o Estevão ali está gravando, a gente vai postar lá no YouTube, né? A gente está postando as minhas palestras e o Estevão, ele posta algumas músicas que ele toca, né? O Estevão toca violão e ele posta de vez em quando. A gente está procurando manter uma frequência aí e se puderem ajudar a gente, né? Um bom domingo a todos.